específico do que eu estou ainda pensando, desenvolvendo, etc., mas que é problemático, né? Porque isso eu já fui questionado, inclusive, né? Num evento, eu estava fazendo uma discussão em cima disso, é, porque exatamente a gente tem uma noção, muitas vezes equivocada, né? E o próprio Elias, porque o tempo que ele estava vivendo e as informações que ele tinha eram outras, de se pensar exatamente o tempo, entre aspas, primitivo, né? Do muito antigo, né? Como um tempo de violência. Né? Isso a gente já discutiu nas aulas aí anteriores, né? Sobre esse elemento inato da violência, da competição, etc. Tá? É, e aí, essa ideia da pacificação, ela obviamente tem a ver também com esses elementos da violência. Na verdade, o sentido mais adequado da interpretação da pacificação tem a ver com uma noção de autocontrole, tá? Ou de controle social e autocontrole. Quando o controle social e o autocontrole se casam, se integram de uma maneira menos, digamos, problemática ou que seja mais harmonizada em termos de um projeto coletivo, de vida coletiva, em que os indivíduos conseguem se realizar, ou seja, ter uma noção de emancipação. A pacificação, ela envolve essa noção, na verdade, não exatamente de simplesmente resolver a violência. Né? O Elias era um pacifista também, né? Ele participou da mobilização anti-atômica, né? Aquela discussão pessoalmente muito forte nos anos 70 e 80, é, mas o sentido sociológico do que ele está falando de uma pacificação tem a ver basicamente com essa harmonização entre sociogênese e psicogênese em torno de um movimento, né, de integração coletiva e individual. Tá? Então tem a ver muito mais com uma noção de agência, não é, que corresponda, não é, efetivamente a essa dinâmica da vida coletiva que não oprima, né, que não crie efetivamente o controle como opressão. Daí porque talvez, né, até onde eu já li algumas coisas, o Foucault tenha descoberto Elias muito tarde, né? Porque, como eu falei antes, né? Quer dizer, a publicação original do Elias era de 39, mas ela só vai ficar famosa mesmo nos anos 70, né? Quando há uma primeira edição francesa, se não me engano, acho que em 1971 ou 1974, do texto do Elias, e depois uma edição em 78 em inglês. Né? Aí só aí que o Elias vai ser descoberto, de uma certa forma, pela Academia das Humanidades, de uma maneira geral, e na sociologia também. Aí dizem que, a partir de 78, 79, que é exatamente quando o Foucault estava escrevendo especificamente sobre a questão dos biopoderes, estava começando efetivamente a pensar a questão do território, das populações, né, de uma maneira aí da biopolítica, né, e da anatomopolítica, foi quando ele teve conhecimento efetivo do Foucault. Eu já ouvi alguns especialistas em Foucault dizendo que o Foucault tinha alguns escritos, né, começando a mencionar o estudo do processo civilizador e outros textos do Elias, né, mas eu não sei até onde efetivamente isso vai, etc. Mas o que eu estou rememorando isso aqui é só para contextualizar, né? Essa noção da pacificação, né, ela envolve, então, esse processo, efetivamente, de um movimento, né, cada vez mais complexo em termos de uma harmonização, não é, obviamente, da ação, da agência, não é, e da ordem, não é, de uma maneira em que a coisa pudesse fluir com um movimento mais livre, não é, de uma maneira também que o movimento pudesse fluir de uma maneira mais emancipatória nesse sentido, ou seja, na geração de uma reflexividade, de uma consciência, né, compartilhada mais rica nesse sentido. Então, nessa essa visão, vamos dizer assim, obviamente que isso aí remete à noção de democracia e tudo mais, e outras noções que o Elias eventualmente vai tocar de uma maneira superficial, mas que tem a ver com a noção dele, tá? E que é o que eu estou buscando aqui para a gente colocar nesses termos, né? A gente pensar nisso, né? Quer dizer, sociologicamente, a mobilidade, né, ela tem esse elemento forte, digamos, né? Que não é pura e simplesmente um elemento é,
puramente analítico, né? Ele tem um elemento aí também de reflexividade importante para nós. Aí só que atualizando aqui que vocês estão comentando aqui do lado, né, o Elcimar, né, podemos dizer que uma fixação envolve micromovimentos em contrastes e a macros movimentos, como uma migração. Eu não sei, viu, Elcimar, porque eu tendo a pensar que quando você fala, né, de micromovimentos em contraste a macromovimentos, de uma certa forma, reproduz essa lógica que o Ingalls está criticando, né? Da gente pensar em coisas autocontidas, digamos assim. Então, eu preferiria pensar, talvez, que micro e macro movimentos eles ocorrem dentro de uma simultaneidade, né? E não exatamente que uma coisa, né, está em oposição exatamente à outra, digamos assim. Pode estar também, não é que ela, mas eu digo assim, é da gente não fazer uma leitura, digamos assim, não é que simplesmente coloca uma coisa oposta à outra, né? Eu acho que nesse caso não, sabe? Então eu acho que elas também se integram, né? É, mas elas podem, obviamente, eventualmente, né, criar antagonismos, né? Eu acho que sim, mas não necessariamente, né? Eu acho que seria mais ou menos isso, foi isso que eu entendi, né? Do que você expressou. Bom, e aqui o Jair, né, também está comentando, né, a noção de pacificação e civilização, que tem uma relação direta com as narrativas do selvagem, que nesse caso dialoga relacionalmente com hábitos e formas de sociabilidade de povos africanos na relação com o Ocidente. Pois é, Jair, essa é a questão, né? Quer dizer, como eu falei, naquela época que o Elias escreveu, era exatamente, né, essa ideia que estava por trás, né? De narrativas que também envolviam, obviamente, uma visão eurocêntrica ainda, né? Bastante eurocêntrica, na verdade, e dessa questão colonialista, né? De entender exatamente, pensar, né, o que, que é. E o Elias foi muito criticado dessa forma, né? Embora eu acho que aí é um problema, vamos dizer assim, de um certo anacronismo. Na verdade, tinha a ver, como eu falei, a maneira como era os termos daquela época em que ele escreveu. Quer dizer, como eu falei, estava no auge, né, dessa ideologia eugenista, né? Mas ele, obviamente, por ser um judeu, então ele também estava vendo isso de uma outra maneira, uma maneira crítica, mas ainda assim com um olhar eurocêntrico, né? É interessante no caso do Elias, porque eu acho que vocês sabem, né? O Elias ele viveu 2 anos em Gana, né? Depois que ele se aposentou na Inglaterra, no início dos anos 60, se não me engano, agora não me lembro de cabeça assim, ele vai passar uns 2 anos, eu acho que 62 a 64, não tenho certeza, mais a precisar assim a questão biográfica dele, mas ele vai para a universidade, que agora eu não me lembro mais o nome da universidade, mas ele vive lá 2 anos e ele tinha uma paixão, dizem, né, que ele adorava os objetos da cultura africana e tudo mais, então ele tinha uma coleção de máscaras, enfim, de objetos, adornos, né? É, é, e ele, não sei, né? Quer dizer, eu não lembro assim de textos do Elias em que ele faça uma discussão muito muito aprofundada sobre a questão racial e tal. Essa maneira como você está falando aí da noção, né, de civilização e pacificação, eu acho que ele está fazendo inicialmente exatamente essa discussão, como você colocou, nos termos dessa noção eurocêntrica mesmo e tudo mais, né, do civilizado versus o primitivo, etc., mas de uma perspectiva crítica. Mas não de uma crítica, digamos assim, decolonial, nem nada disso, obviamente, mas dentro de uma noção crítica do ponto de vista sociológico mesmo, em termos como ele compreende a mudança das figurações, né? Ou seja, um sentido evolutivo, ou evolucionista, né? Mas que busca essa noção relacional entre a sociogênese e a psicogênese. Então, não são coisas imutáveis e fixas, né? A própria ideia de que o processo de pacificação ele envolve, obviamente, um reconhecimento em termos, a gente poderia pensar assim, né? Em termos de uma nova racialidade, ou uma nova maneira de se pensar o racial, digamos assim, de uma dinâmica nova, integrando novas perspectivas nesse processo civilizador, né? Aí você comenta aqui, né, também tem a noção de desenvolvimento, sim, né, narrativas que serviram
para a subjugação e inferiorização das culturas dos povos africanos, que também é basicamente o desdobramento disso num contexto atual, né, que é exatamente esse processo colonial, e que não, e que obviamente passa por disputas, né, em termos dessa narrativa, e que hoje é muito diferente do que era há 30, 40 anos atrás, né? A gente pega, por exemplo, do ponto de vista sociológico, inclusive, a chamada teoria da modernização, né, que foi encampada como uma bandeira pelas Nações Unidas, por exemplo, né, seguindo o Banco Mundial, FMI, etc., tinha toda uma noção que ainda existe, né, muito forte, né, de levar o desenvolvimento, democracia, né, liberdade e desenvolvimento aos povos do mundo, né, aos atrasados. Né? Então, essa ideia do terceiro mundo, etc., terceiro mundismo, né? Isso era muito forte nos anos 50, 60, 70, não é? E até os anos 90 ainda era uma coisa que estava ali muito impregnada, né? Isso só começou a mudar muito recentemente, né? Então a gente ainda tem esses passivos todos aí, sem dúvida alguma, né? Remetem ainda uma noção mesmo do pensamento comum a esses arcaísmos, a gente poderia dizer assim, né? Porque hoje é uma coisa muito arcaica, mas ela permanece, né? De alguma maneira, exatamente, é um problema desses processos de decolonização é complicado. Né? Enfim, então, os fatos aí históricos, né, dos movimentos, a gente deve entender, né, para a gente, eu vou chegando já no final dessa aula, a gente deve entender esses fatos históricos dos movimentos, então, a partir de duas perspectivas que se complementam, né? Quer dizer, ou, na verdade, de um conjunto de aspectos que se complementam. Então, de um lado, os aspectos ecológicos e fisiológicos, que dizem respeito, basicamente, a mudanças climáticas, pressão populacional, um aspecto estritamente demográfico, em termos de estrutura e composição de população, basicamente. Tá? E depois vou falar um pouco mais disso, depois nas outras partes da próxima aula. E adaptações fisiológicas. A gente viu bastante, na verdade, esse aspecto já que eu falei na aula passada. Né? Então, toda essa questão exatamente de como que o corpo humano é feito para o movimento, para aprender, né, o entorno, né, a ideia do ambiente, né, melhor do que uma noção de espaço, né, uma noção do ambiente. E como que nós compartilhamos isso a partir, obviamente, da criação ou da formulação do estabelecimento de uma consciência. Não é? Por isso mesmo, a ideia de que uma consciência individual humana nunca pode ser efetivamente uma consciência absoluta, não é? Isolada do resto. Não é? Ela não só está trespassada corporalmente, né, na sua corporificação, no próprio ambiente físico, né, ecológico, etc., como também de uma ecologia que é, obviamente, lida, traduzida socialmente, através do compartilhamento coletivo. Né? Então, a gente tem esses outros aspectos fundamentais, socioculturais, especificamente, e que são, obviamente, de grande historicidade. Tá? A questão é exatamente que os aspectos ecológicos e fisiológicos vão ser historicizados. Né? Então, tem uma dinâmica aí, sem a gente se preocupar aqui com uma hierarquia, porque, na verdade, a gente não precisa pensar nessa hierarquia. Né? Alguns campos, né, disciplinares acabam se aferrando a isso. Né? E isso normalmente acaba embotando a nossa capacidade de refletir. Então, eu já falei sobre isso aqui, remetendo àquela noção entre uma hierarquia natureza-cultura, por exemplo. Tá? Porque claramente esses dois aspectos aí, esses dois conjuntos de aspectos, eles estão remetendo a essa noção, né, de natureza e de cultura. Mas eu não queria aqui colocar claramente como natureza e cultura de uma maneira separada, porque exatamente é uma integração. Né? Ou seja, um supõe o outro. Então, é o que a gente já viu aqui, ou seja, a realização da consciência humana é uma interação intensa, né? Fortíssima e dinâmica, dialética, aí, se a gente quiser, entre esses aspectos da natureza e da cultura, entre os aspectos ecológicos, fisiológicos e os aspectos socioculturais. Então, é nesse sentido que a regulação corporal se coloca. Não é no sentido lá que o Elias está chamando a atenção da sociogênese e da psicogênese. Né? Por quê? Porque exatamente remete a essa noção, não é? Remete a esse aspecto fundamental aí de integração. Não é? Uma integração
que é o que o Bourdieu lá vai falar dessa corporificação, ou dessa incorporação às marcas, obviamente, da nossa vivência, em termos de estruturas mentais, são os hábitos, etc., não é, que são objetivadas também estruturas objetivas da realidade, materiais da nossa vida e tudo mais, né, que é o próprio corpo e as extensões do corpo. Né? Então, esse elemento para nós é central. Né? Os reguladores corporais que se traduzem, por exemplo, na construção da linguagem, e com a construção da linguagem, que é um elemento compartilhado, né, que tem a ver basicamente também com uma historicidade, porque a linguagem ela é histórica necessariamente, né, é, criam-se, obviamente, os dispositivos para a institucionalização das coisas, não é? Que tem a ver basicamente com a noção de ordem, de estrutura, não é? A noção de regularidades compartilhadas, percebidas de uma maneira mais ou menos equivalente, não é? Que tem a ver com uma noção de normatização, não é? Ou seja, de normalização de determinadas interações, eventos cotidianos que se integram e que se ligam, não é? E por isso mesmo, finalmente, uma noção aí desses aspectos que é o desenvolvimento de tecnologias sociais. Tá? Eu estou usando aqui a ideia de tecnologias sociais muito mais pautado pela noção Foucaultiana mesmo, né, de tecnologia, né, que são dispositivos, né, efetivamente dispositivos que envolvem aí esse elemento do individual e do coletivo, né, em termos de controle, de algum tipo de controle. Tá? E aí, nesse sentido, que eu faço a conexão lá com o Elias. Tá? A ideia do controle como pacificação, e não como uma forma efetivamente de dominar. Né? O controle não necessariamente como uma questão política da dominação. Pode ser também, mas não é esse o elemento sociológico central. É no sentido simeliano mesmo, ou seja, a ideia do controle tem a ver basicamente com o reconhecimento exatamente do encontro de uma realização do movimento, no caminhar, etc., mas da interação, de formas e conteúdos, né, de sociabilidade. Tá? O Jair aqui faz um comentário mais longo. Sim, é assim como Descartes, que estabelece a separação entre corpo e mente, supostamente uma análise neutra, mas em total conexão com as cosmologias africanas que têm o corpo como centralidade na constituição do ser. Com isso, Descartes estabelece não somente a separação, mas a vinculação da mente ao homem europeu e à cultura europeia, e o corpo ao homem africano e à cultura africana. Estes apartados da condição do pensamento ou do uso da capacidade cognitiva como elemento inato. Eu concordo com você aqui em termos da análise como um todo, né? Eu acho que é exatamente esse o grande problema, o dilema, né, do pensamento, do desenvolvimento do pensamento social e das formas de dominação, obviamente, desse pensamento com a modernidade, o capitalismo e, consequentemente, a colonização, né, principalmente europeia, do resto do mundo, da África e de outras partes, né? Eu só não sei, tá, Jair, aí para uma precisão histórica, né? Eu só não sei se especificamente o Descartes aplicou isso diretamente aos povos africanos. Porque eu não sei, bom, a gente está falando aí do século XVI, né? Na verdade, século XVII. Está falando do século XVII, onde ainda não era, digamos assim, eu não sei se essa interação ela ocorria dessa maneira, né? Aí você está me passando aqui, né, um livro que mostra como a desconsideração de aspectos raciais e análises sociológicas implica necessariamente na adesão a um ponto de consenso sobre as questões raciais e racistas. Ok. Mas eu estou só falando isso, né? Você está citando aqui, depois eu vou dar uma olhada também. Mas, com certeza, o cartesianismo e essa maneira de ver ele foi utilizado como um mecanismo central, obviamente, dessa racialização aí, dessa maneira de conceber efetivamente da maneira como você explicou aí, né? Exatamente isso, ou seja, uma divisão entre corpo-mente, entre o primitivo e o moderno, efetivamente, ou entre o não europeu, né, o negro, né, o não branco, melhor dizendo, e o branco, né, e europeu efetivamente. Quer dizer, essa noção, sem dúvida alguma, ela vai se desenvolver fortemente, principalmente no século XVIII em diante. Né? É, bom, para terminar aqui, então, gente, essa aula, encaminhando para o final, então, só para fechar, né, esse slide. Então, esses fatos históricos, né, como eu falei, dos movimentos, eles estão integrados aí. Não é? Ou seja, não é para a gente usar essa referência como uma separação. Tá?
para a gente entender como uma integração necessária. Tá? Então, falar de movimento, falar de regimes de mobilidade, necessariamente a gente tem que ter um momento para integrar essas coisas. Então, a gente tem que reconhecer isso, em primeiro lugar. Tá? E a questão de uma lógica intrínseca que tem uma hierarquia, melhor dizendo, uma lógica que tem uma hierarquia intrínseca, ela é problemática. A gente deve sempre tomar esse cuidado. A gente pode descobrir no evento, né, no fato da mobilidade que nós estamos estudando, uma hierarquização totalmente pacífico isso, quer dizer, isso pode acontecer, ótimo, mas não necessariamente vai seguir uma hierarquia, inclusive, que nós eventualmente esperamos encontrar. Então é por isso que a gente tem que tomar um cuidado do ponto de vista da análise, da reflexão, de chegar a esse objeto e descobrir, né, revelar, né, vivenciar esse objeto de maneira a deixar essa hierarquia, se é que ela existe, aparecer. Não é? Como num caso moderno, contemporâneo, essa hierarquia ela é extremamente difusa e presente, a gente tende a acreditar que ela sempre existe e sempre se coloca da mesma maneira. Isso é um erro. Isso é um equívoco e a gente vai ver isso melhor ao longo das próximas aulas também, fazendo análises mais focadas, né, de cada regime de mobilidade. Tá? Mas aqui eu estou chamando a atenção de vocês para isso, para a gente tomar esse cuidado. Essa noção de hierarquia, ela remete a esse ponto aí fundamental, né, que vai para o dilema social, mas que está lá na origem dessa discussão entre cooperação e competição. Tá? Na verdade, é o que hoje se coloca dessa forma, não é? Sempre remetendo a essa noção de um dilema social entre que gera cooperação e competição, essas tensões, não é? Que envolvem, na verdade, do ponto de vista sociológico, o mecanismo de agência e estrutura. Tá? Então, é basicamente essa a referência nossa, do ponto de vista sociológico. Né? Ou seja, as mobilidades, elas envolvem necessariamente esse princípio, não é? Esse mecanismo central da vida social, que é o dilema social entre indivíduos e coletividades, né? Entre agência e estrutura, que a gente pode traduzir com um sentido empírico, cotidiano, não é? Factual, da cooperação e da competição. Então, remetendo de novo a Zimmer, não é? Nós estamos falando de formas de sociabilidade. Cooperar e competir são formas de sociabilidade que envolvem, obviamente, um movimento na interação. Não é? E a gente já falou sobre isso aqui, toda aquela parafernália do Zimmer, a ideia de dualidade, pessoa, grupos, etc, etc. Tá? A ideia aqui central é a seguinte, é que os movimentos, eles não apenas criam, né? O movimento humano não apenas cria a possibilidade de realização das interações em termos de cooperação ou competição, não é? Como eles também, ao longo da história, estabilizam ou geram institucionalidades, não é? Que vão justificar, e aí sim, no sentido hierárquico, não é? Determinadas soluções de dilemas sociais em termos de competição ou de cooperação. Não é? E aí é que é a questão sociológica da maneira de como nós vamos analisar isso, nós vamos desmembrar isso. Tá? O que eu quero dizer aqui é que, intrinsecamente ao movimento, envolve já uma noção dignamente, aí, legitimamente sociológica, do dilema social, cooperar ou competir, né? Ou cooperar e competir, porque isso também pode acontecer de uma maneira simultânea praticamente, né? Vamos dizer assim. Tá? O próprio Simmel vai se dedicar a analisar essas situações entre as dialéticas aí, da dialética entre formas e conteúdos. Não é? Então, tem maneiras de dominar efetivamente que envolvem um tipo de competição, não é, que supõe determinados elementos cooperativos. Tá? Por exemplo, tá? Isso é só um fato. Né? Então, nós temos que perceber isso também na ideia do movimento. Tá? O movimento, historicamente, na próxima aula eu vou tomar a partir daí, a gente vai ver essa questão mais elementar, vamos dizer assim, do processo histórico. A gente vai ver que de determinadas dinâmicas ou de regimes de mobilidade, elas partem, num certo sentido, historicamente, a uma noção de tanto de cooperação quanto de competição.
E o problema é que, normalmente, a leitura, que era normalmente anacrônica dos especialistas, criou um fato historicizado, digamos assim, de que a competição ela leva como um elemento central do humano, mas aí já reificado, daquele indivíduo, né, cindido, né, entre exatamente o racional e o irracional, o afetivo, a ideia da competição como um carro-chefe, né, como uma força motriz. É, e aí a gente vai problematizar melhor isso, porque, na verdade, né, o que a gente observa historicamente é que essa interação entre competição e cooperação são formas de sociabilidade em movimento constante. Há um processo de continuidade. Se a gente pegar simelianamente e aplicarmos essa historicidade ao processo, né, dos deslocamentos, da mobilidade humana, nós vamos perceber isso. Historicamente, sempre houve uma integração entre esses elementos. Então, claro, há uma perspectiva sobre determinados movimentos, em termos do regime de mobilidade, que nos ressaltam, digamos assim, os elementos de competição, as formas de competição e de dominação, em termos exatamente dessas processos que levam, eventualmente, a violências, etc., de subordinação e tudo mais, e controle, mas há outros também que ocorrem ao mesmo tempo, simultaneamente. Se a gente olhar por um outro ângulo, uma outra perspectiva. O curioso é que, na historiografia da migração ou das mobilidades, a gente poderia dizer isso, é uma referência normalmente preponderante aos elementos dos embates, né? Da conquista. A noção de conquista, por exemplo, ela também tem que ser historicizada, não é? Porque isso é um elemento que é difuso, não é? Não é algo que está simplesmente dado como algo original do movimento da humanidade, não é? Ou seja, os indivíduos começaram a sair da região lá do Nordeste da África para conquistar o mundo. Né? Existe um elemento altamente teleológico aí, né, de imaginar que era isso que estava ali dado intrinsecamente, sendo que não é exatamente essa questão. Né? Pode ter ocorrido elementos claramente fortes, né, de conquista, mas que envolviam noções de cooperativismo e de vivência, né, de habitação dessas linhas de vida que levaram a coisas muito divergentes na maior parte do tempo. E é isso é o que a gente observa historicamente, né, no sentido de uma efetividade. Né? É, e agora, para terminar mesmo, né, eu vou deixar para explorar mais na próxima aula com vocês essa noção histórica aqui da divergência e da convergência. Né? É, é, aqui a nossa referência é o livro do Felipe Fernandes Armesto, né, que eu acho que vale a pena ler como uma referência boa, muito boa, na verdade, embora tenha alguns problemas, é, mas é uma perspectiva da história global que eu acho extremamente pertinente para a análise sociológica, né? Para a gente conseguir contextualizar, historicizar a análise sociológica. E no campo das mobilidades é fundamental. Tá? Então, a história, né? O campo da história hoje, com a história global, tem vários estudos muito bem feitos e muito interessantes que renovam, né? Que arejam completamente a nossa compreensão em termos sociológicos sobre as mobilidades. Tá? Muito desse curso aqui é pautado nessa perspectiva de uma história global. Existem alguns problemas, digamos assim, em termos dessa questão, às vezes mais de geopolítica, né, dos aspectos também do decolonial, que não estão muito bem, na minha opinião, trabalhados pelo Armesto aí não. Mas vale como uma referência histórica importante para quem quiser, para a próxima aula, inclusive, fazer a leitura e tal. É o primeiro capítulo que eu indiquei para lerem. O livro todo ele é muito bom, mas o primeiro capítulo ele é fundamental, porque aí ele faz uma discussão mais introdutória e tudo mais, e aí depois ele vai discutindo cada ponto. O ponto central aqui, só para adiantar, mas na próxima aula eu vou começar discutindo isso melhor, é que ele está falando exatamente de uma questão histórica factual, né, empírica. E do que a gente já viu das aulas anteriores até agora, a gente consegue fechar em termos dessa historicidade. É que nós vimos o seguinte, que nós, seres humanos, né, nós começamos a nossa espécie é,
embora o movimento sempre tivesse aí colocado desde as nossas origens, desde o que a gente herdou também, né, em termos da nossa genealogia, né, histórica, nós herdamos o movimento. Mas a origem, efetivamente, da nossa espécie é ali na África, naquela região ali do Nordeste africano, né? Rift Valley ali, na região do Quênia. Então, dali, a gente foi caminhando, né? Nesse processo desse caminhar aí que o Ingold chama a atenção, nós fomos divergindo, tá? E essa que é uma noção historiográfica importante. Então, a divergência, ela ocorre, né, por milhares de anos, né? Talvez até, não vou falar milhões, mas milhares, com certeza. Nos últimos 250 mil anos, pelo menos. E aí isso vai gerando a possibilidade, a partir do movimento, desse processo longo, longuíssimo processo civilizador, vamos dizer assim, que envolve basicamente a solução da vida em coletividade, da vida social. Tá? Porque é exatamente esse o ponto. A nossa diferença para as outras espécies, inclusive espécies sociais, como as abelhas, ou os próprios macacos, chimpanzés aqui, né, babuínos, etc., é exatamente que nós, na verdade, criticamos, nós, na verdade, refletimos, nós desenvolvemos uma consciência coletiva, na verdade, uma consciência social, melhor do que a ideia da consciência coletiva, uma consciência social, que envolve exatamente essa dinâmica, essa dialética, como dizia lá o Zímio, né, de uma pessoa com a sua subjetividade, né, e um mundo externo e coletivo, etc., né, que a gente compartilha objetivamente. Tá? Então, esse processo, né, de movimento constante nessas ordens aí, nos permitiu, obviamente, criar soluções cada vez mais elaboradas para esse dilema da expressão do si mesmo na coletividade e vice-versa. Não é? Algo que os outros animais não fazem. Não é? Eles seguem basicamente os instintos e a força fisiológica e adaptativa e ecológica. Ponto. No nosso caso, não. Nós criamos cultura para fazer isso. Esse longo processo inicial é de diversificação. Tá? Mesmo tendo elementos originais comuns e constantes que permaneceram na longa duração ou na longuíssima duração, aqui e ali, principalmente em termos de cultura, isso foi divergindo, né? Foi criando alternâncias, alternativas, etc. Só que a questão fundamental é que, historicamente, o Armesto vai mostrar exatamente isso de uma história global, e é por isso que o livro dele chama História Global da Exploração, ou dos Exploradores. Eu não me lembro mais exatamente o nome do título exato. É exatamente por isso, porque a nossa vida da mobilidade é uma vida de exploração. Né? É a maneira como a consciência humana explora o mundo, né? Busca conhecer, né? Em movimento. Tá? E aí ele vai analisar os diversos momentos históricos em que regimes de mobilidade foram se instalando, se instauraram ou se destacaram, momentaneamente ou naquele período, etc., mas que também contam uma história evolutiva, na minha opinião, nesse sentido eliasiano, de um processo civilizador em torno de uma capacidade de articular sociogênese e psicogênese em torno de uma noção de convivência, de convivialidade, compartilhamento, né, organizado em termos de um controle e de um autocontrole que dialogam, que se colocam, mesmo tendo tensões aqui e ali, mas que conseguem ajustar uma vida que flui mais harmoniosamente, ou seja, que continua caminhando de uma maneira harmoniosa. Tá? Então, essa que é a ideia. Não é que o Armesto vai passar ao final. No final das contas, estamos vivendo um momento hoje, né, e a gente poderia então separar nesses três grandes momentos da exploração. Primeiro, como conquista, que é exatamente uma ocupação de todo o globo terrestre, aí nesse sentido da ocupação, mas também, obviamente, de uma vivência, né, de uma habitação, da colonização, exatamente como uma transição para apreender esses movimentos consolidarem, né, na, 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 se consolidarem na habitação, ou seja, nos tornar um espaço de vida coletivo, conquistado, etc. Não é? E, finalmente, na convergência, não é, de uma globalização, que é exatamente uma nova imposição em termos, aí a gente pode pensar, sim, em termos de dominação, de controle, etc.,
que leva a um retorno, digamos assim, do humano em si mesmo. Isso é problemático no texto dele, tá? Como eu falei aqui, dessa noção que, na verdade, ele está traduzindo um debate da história, né? Que é exatamente essa questão da divergência e chamada grande divergência e a grande convergência, né? Então, a convergência ela vai ocorrendo por uma dominação capitalista do mundo, obviamente que tem a ver com o processo de colonização e tal, mas um tipo, obviamente, de colonização, de dominação, e que leva, né, a uma nova maneira de integrar o globo, né, numa mesma unidade que é, de uma certa forma, impondo um apagamento também de várias outras formas, o que é extremamente problemático. Tá? Isso vai estar na base dos novos regimes de mobilidade. Tá? Então, é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver na parte da próxima aula, de uma maneira mais detalhada. Eu não vou entrar aqui agora nesse último parágrafo, não. Eu vou terminar a aula por aqui, gente. Vou parar de compartilhar a tela e vou também finalizar aqui a gravação, porque aí